Olá, espero que estejam bem, é muito bom reencontrá-los para continuarmos os nossos estudos. Estamos agora na parte 2 dos crimes contra a liberdade individual, trabalhando os artigos 150 ao 154b do Código Penal. Nesse grupo de artigos é importante destacar, primeiro, o artigo 150, invasão de domicílio, que embora seja um artigo que traga um crime de menor potencial ofensivo, ele é muito cobrado em concursos, então é importante destacarmos aqui alguns pontos que farão com que você tenha o acerto da questão. No segundo ponto, aqui também destacado, é o artigo 154A, invasão de dispositivo informático. Ele diz respeito a uma introdução que sofremos no Código Penal em 2012, a partir da divulgação de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Tanto é que a alteração que teve o Código Penal foi chamada de Lei Carolina Dickmann. Esse é um tipo penal chamado de crime de plástico. Significa dizer que é um tipo penal introduzido e reconhecido pelo legislador a partir das mudanças da sociedade, a partir das alterações culturais e sociais, que faz com que nós tenhamos a sua evolução e, consequentemente, tipos penais que antes, em decorrência da relação entre as pessoas e da própria sociedade, não eram necessários. Vejam bem, o artigo de invasão de dispositivo informático, ele apenas foi introduzido neste século justamente em decorrência da evolução que a sociedade sofreu. Por isso é chamado de crime de plástico. Também podemos aqui pensar em o tipo penal que nós tínhamos em séculos passados, que era o crime de capoeiragem, ou ainda podemos pensar na Lei da Copa, que nos trouxe tipo penal com vigência temporária durante a realização dos jogos. É justamente para esses tipos penais que nós denominamos de crimes de plástico. Por outro lado, temos os crimes naturais, que são aqueles que fazem parte da própria humanidade, da própria existência. O melhor exemplo para um crime natural é o crime de homicídio, que ele permanece acompanhando toda a sociedade e a sua evolução. Os primeiros registros dos crimes de homicídio nós temos na própria Bíblia, dos irmãos Caim e Abel, e perduram até os dias atuais, ou seja, é um crime natural, ao contrário dos crimes de plástico. São dois pontos aqui destacados que merecem o nosso olhar justamente pela sua importância e grande possibilidade de um concurso público estar cobrando. E aí você já está preparado para eles. Vejamos a partir de agora os crimes que estão nesse intervalo do artigo 150 ao artigo 154A. O artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio, tem a seguinte redação: entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou ainda contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Temos uma pena aqui de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Como mencionado anteriormente, é um crime de menor potencial ofensivo e tem como bem jurídico a tranquilidade doméstica, justamente em razão de que a invasão a esta casa ou às suas dependências interfere na liberdade individual e, por conseguinte, faz com que nós tenhamos, então, a prática do crime. Isso significa que se nós estivermos diante de uma casa vazia, sem morador, e tiver a invasão, não há a prática do crime aqui veiculado no artigo 150. Há a necessidade da moradia em decorrência do bem jurídico, liberdade individual, tranquilidade doméstica. É um tipo penal praticado na forma dolosa, no sentido de que nós temos que ter a intenção de entrar ou permanecer de forma clandestina ou astuciosa, ou ainda contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em uma casa alheia
ou nas suas dependências. Para que possamos, então, compreender todos os elementos que pertencem a esse tipo penal, faremos agora a análise do artigo e dos seus elementos e comentários a cada um deles. Como temos aqui a redação, podemos inicialmente destacar os verbos. Entrar significa invadir, ultrapassar os limites da casa ou das suas dependências. Já permanecer é não querer sair. Pressupõe-se, nesse caso, que a pessoa esteja nela. Os elementos de clandestina ou astuciosamente dizem respeito à utilização da forma oculta, dissimulada, para que o agente não seja percebido. Na forma astuciosa, significa que ele se utiliza da esperteza, de um meio ardil para iludir e enganar a vítima. Contra a vontade expressa é aquela em que a vítima manifesta claramente de que recusa a permissão ou o ingresso de alguém na sua casa ou nas suas dependências. Já a vontade tácita, ela é presumida, no sentido de permitir ou não tolerar o ingresso de alguém em sua casa. É importante para que nós estejamos diante do crime de inviolabilidade de domicílio a soma destes requisitos. Como mencionado, é um crime doloso. É um crime comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo, embora se tenha opinião doutrinária contrária, entendendo que o sujeito passivo é próprio, uma vez que somente aquele morador é que pode permitir ou impedir o ingresso na sua casa. É também um crime de mera conduta, uma vez que não há previsão no tipo penal de resultado, basta que o agente invada o domicílio, permanecendo ou nele ingressando contra a vontade da vítima, expressa ou tácita, ou ainda de forma clandestina ou astuciosa. É também um crime comissivo, no verbo entrar, e um crime omissivo com relação ao verbo permanecer. É monossubjetivo e a sua consumação se dá com a entrada ou permanência em casa ou suas dependências. É importante ainda destacar que o iter criminis, na modalidade de entrar, permite o fracionamento e, neste caso, há a possibilidade de tentativa. O primeiro nos traz as modalidades qualificadas para o crime de invasão de domicílio. Temos aqui uma pena de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência, se a invasão de domicílio ocorrer durante a noite. A noite é aquele período em que não há luz solar. Nós não determinamos por um horário específico, e sim quando o sol se põe até o amanhecer. Ainda qualifica o crime de invasão de domicílio se a invasão se dá em um local ermo. Local ermo é distante de local de grande circulação, é um espaço em que tem a reduzida circulação de pessoas. Também se qualifica o crime do artigo 150 se a prática se dá por meio da violência ou com o emprego de arma. No emprego de arma, inserem-se as armas próprias, neste caso, arma de fogo e arma branca, ou ainda as armas impróprias, aquelas que não se destinam a este fim, mas que, em razão da sua potencialidade lesiva em decorrência do uso, servem, então, para a configuração de arma. E ainda, o parágrafo 1º nos traz a possibilidade de qualificar o crime se houver concurso de 2 ou mais pessoas. Isso significa que em uma dessas situações, se for praticada a invasão de domicílio, nós temos a forma qualificada do parágrafo 1º.
parágrafo 2º nos traz o aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime de invasão de domicílio for cometido por funcionário público, fora dos casos previstos em lei, ou se houver ainda inobservância das normas legais e ainda, no inciso 3, nos traz a possibilidade de aumentar a pena se a prática do crime for com abuso de poder. Podemos aqui pensar em casos como o excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ou seja, há um abuso de poder no sentido de exceder aos poderes ali contidos ao funcionário público, ou ainda podemos pensar em um exemplo em que há o cumprimento do mandado de busca e apreensão intencional em outra residência e não aquela indicada na ordem legal. Nessas situações, nós temos o aumento de pena de 1/3, justamente porque não se observam as normas legais, porque há o excesso, o abuso de poder, porque há, de fato, uma inobservância da normativa que regulamenta a possibilidade desta ação. Por sua vez, parágrafo 3º nos traz excludentes do crime. Isso significa que, embora se pratique a ação prevista no artigo 150, em razão da forma como está sendo praticado, não é considerado crime. São duas situações em que nós temos essa exclusão. A primeira delas é durante o dia, atendendo às formalidades legais. Para que aqui possamos compreender durante o dia, o Código de Processo Penal, no seu artigo 212, estabelece que das 6 horas às 20 horas é considerado dia e, portanto, é possível o cumprimento de ordens, ou seja, a entrada em domicílio, mesmo sem a autorização da vítima, desde que munido de uma ordem para tanto. Nessa situação, ao estrito cumprimento do dever legal, ao cumprimento de uma ordem e, portanto, não se tem crime. A outra possibilidade de exclusão do crime é a qualquer hora do dia e da noite, desde que esteja acontecendo algum crime ou esteja na iminência de o ser, ou seja, na prática de um crime, durante a prática de um crime, pode ocorrer a invasão de domicílio sem que se configure crime justamente pela prática ilícita que estava acontecendo ou na iminência de o ser. Cuidado importante aqui. Vejam que o parágrafo 3º não exclui a invasão de domicílio para quando nós estivermos diante de uma situação de salvar a vida da pessoa, em uma situação de desamparo, em uma situação em que ela esteja correndo risco, ou seja, por necessidade de saúde. Essa situação, ela está albergada na Constituição Federal. Então, se você estiver em um concurso público realizando uma questão em que pede de acordo com a normativa penal, observe que o nosso parágrafo 3º somente nos traz duas possibilidades. Durante o dia, observando a lei, e a segunda opção é em qualquer horário, desde que durante a prática de um crime ou na iminência de o ser. São essas as únicas hipóteses que a lei penal nos traz. Se for de acordo com a Constituição Federal, pode-se invadir domicílio sem a prática do crime, uma vez que se está prestando socorro. Cuidado com o enunciado da questão. É ele que irá definir se você responderá de acordo com a lei penal, parágrafo 3º, ou com um amplo possibilidade que nos traz, então, a Constituição Federal. Parágrafo 4º nos traz a compreensão do termo casa. Qualquer compartimento habitado, ou seja, onde há moradia de pessoas, aposento ocupado de habitação coletiva, quando se tem um cômodo de um espaço maior ocupado e, portanto, aquele cômodo tem a sua inviolabilidade
garantida. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade se refere, então, a um escritório, a um consultório onde é exercida atividade profissional. Perceba-se que o importante nesses casos é de que exista a ofensa à tranquilidade doméstica. Por essa razão, a casa inabitada, sem moradia, não é passível de ser violada e, portanto, responsabilizado o agente pelo artigo 150. Já o parágrafo 5º não compreende a expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior. Aqui nós estamos nos referindo justamente a hotéis, espaços em que se pode hospedar pessoas em uma habitação específica, estando esta habitação específica garantida, mas não os demais espaços. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero é justamente porque há, nesses locais, a prática de atividades ilícitas. Logo, não se tem a inviolabilidade delas. Temos, assim, no artigo 150, o crime de violação de domicílio. Na sequência, o artigo 151 nos traz o crime de violação de correspondência. Embora esteja inserido no Código Penal, houve a revogação tácita deste crime em decorrência da Lei de Serviços Postais. Esta revogação, ela não é unânime pela doutrina, uma vez que parte dela compreende que houve apenas a revogação do caput. Compreendemos, por outro lado, a revogação integral do artigo, porque não há como nós termos a utilização dos parágrafos sem uma norma principal. E o segundo ponto é de que os parágrafos nos trazem a mesma pena que o caput. Uma vez o caput estando revogado, prejudica a compreensão do restante. Desse modo, ao invés de nós utilizarmos o artigo 151, violação de correspondência, remetemos o leitor, portanto, à Lei de Serviços Postais. Aqui, no caso, indica-se a leitura, portanto, dessa lei especial. Vigente o artigo 152, violação de correspondência comercial. Trata-se aqui de um crime próprio, uma vez que o tipo penal nos traz a prática do crime pelo sócio ou pelo empregado do estabelecimento. A redação que temos é abusar o sócio empregado do estabelecimento comercial ou industrial de correspondência que tem acesso a partir da sua atividade, abusando, portanto, dessa sua condição, para a prática das seguintes condutas: sonegar, suprimir, subtrair, desviar ou ainda revelar conteúdo a terceiro. Temos aqui, portanto, um crime em que quem pratica é o sócio empregado, podendo, na condição de sujeito passivo, ser qualquer pessoa. É uma conduta comissiva, requer um agir do agente. Ainda temos ele de forma monossubjetiva, ou seja, qualquer pessoa pode praticá-lo, e de acordo com a redação, trata-se aqui de um crime doloso. Para que tenhamos a responsabilização do agente pelo crime de violação de correspondência previsto no artigo 152 do Código Penal, requer-se inicialmente a condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial, e que, uma vez ele tendo esta condição, abusa dela praticando uma das seguintes condutas: suprimindo a correspondência no sentido de fazê-la desaparecer, sonegando, escondendo-a, subtraindo, tomando-a para si,
desviando, dando destino correto ou ainda revelando seu conteúdo a uma terceira pessoa, ou seja, dando conhecimento desse conteúdo a outra pessoa. Vejamos que se trata de um crime próprio quanto ao sujeito ativo, porque requer a condição de sócio ou empregado, e de crime comum com relação ao sujeito passivo. É um crime comissivo, uma vez que nos traz aqui ações, um agir por parte do agente, podendo, claro, ser cometido na forma omissiva em decorrência da função de garantidor. É um crime de forma livre, doloso e monossubjetivo. A sua consumação se dá quando o sócio e o empregado abusam da sua condição e praticam um dos 5 verbos inseridos no caput do artigo 152. É um crime que, por permitir o fracionamento do iter criminis, permite, portanto, a tentativa. Destaca-se ainda o parágrafo único do artigo 152, que nos traz a possibilidade de ação penal somente na forma condicionada à representação. Ou seja, temos aqui uma ação penal pública condicionada à representação. Por sua vez, o artigo 153, violação de segredo, nos traz justamente a punição daquele que revela segredo, sem justa causa. Vejamos agora a redação do artigo. Temos o artigo 153 que nos traz a divulgação de segredo. É o crime, portanto, de inviolabilidade de segredos. A redação do artigo nos traz divulgar sem justa causa segredo particular ou confidencial de que é detentor ou destinatário e de que possa resultar dano a terceiro. Vejamos que se trata de um crime que requer a possibilidade de dano a terceiro para que seja configurada a conduta no tipo penal aqui analisado. A divulgação, ou seja, a publicização deste segredo, seja ele particular ou confidencial, é justamente porque o fato aqui protegido, o segredo aqui protegido, não é algo de notoriedade ou de conhecimento dos demais. É algo privado, algo confidencial ou particular e, por essa razão, tem a sua proteção. Divulgado sem justa causa, sem justificativa para tanto, e podendo causar dano a terceiro, é então que se insere a possibilidade de responsabilização do agente pelo artigo 153. É um crime também, como o anterior, de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, nos traz a possibilidade da ação ser pública incondicionada se houver dano à administração pública, justamente em decorrência da sua forma qualificada. Forma qualificada inserida no parágrafo 1º-A é a divulgação, sem justa causa, de segredos, de informações contidas no sistema de dados da administração pública. Nessa situação, insere-se a conduta do agente na forma qualificada e, como mencionado anteriormente, se houver prejuízo à administração pública, a ação se torna pública incondicionada e não condicionada à representação, como prevê o caput, a conduta do caput do 153.
aqui um crime cujo bem jurídico é a inviolabilidade de segredos. Trata-se de um crime próprio com relação ao sujeito ativo, uma vez que ele deve ser detentor ou destinatário desse segredo particular ou confidencial, e comum com relação ao sujeito passivo. É um crime doloso, monossubjetivo, formal, ou seja, não requer o resultado, a realização do resultado, para que se tenha ele na forma consumada. Por sua vez, a consumação se dá quando houver a divulgação, sem justa causa, indevida, portanto, de segredo particular ou confidencial que possa resultar em dano. Em razão do fracionamento do iter criminis, é possível afirmar-se aqui a admissibilidade da tentativa. O artigo 154 nos traz a violação de segredo profissional. Pela própria redação, título deste caput, podemos perceber que existem profissões que requerem uma relação de confiança e, por essa razão, o profissional tem acesso a informações que justamente requerem dele a confiabilidade e a proteção da informação. Nesse sentido, o artigo 154 pune aquele que violar essa relação de confiança divulgando segredo que tem acesso em decorrência da sua profissão, do seu ofício, do seu ministério ou da sua função, sem justa causa, podendo causar dano a terceiro. Vejamos que aqui nós temos os seguintes requisitos. Primeiro, a existência de um segredo. Segundo, a partir da existência deste segredo, nós temos a divulgação dele sem justa causa. Essa divulgação e o conhecimento do segredo pressupõe uma relação em decorrência da profissão, do ofício, da função ou do ministério. E, por fim, a partir desses requisitos, essa divulgação precisa ser potencial causadora de dano. Existem, justamente em decorrência desta relação, impedimentos legais, a exemplo do artigo 207 do Código de Processo Penal, que veda a atuação enquanto testemunha de pessoas que, em decorrência da sua profissão, da sua função, do seu ministério ou ainda da atividade que exerçam, tenham que depor, ou seja, nós temos a proibição delas de atuarem enquanto testemunhas. Podemos citar, inclusive, o advogado que tem no seu estatuto a proibição de servir enquanto testemunha em decorrência de fatos que tome conhecimento pelo exercício da sua profissão. Trata-se, portanto, do bem jurídico inviolabilidade de segredos. É um crime que se pratica na forma dolosa e que tem a tutela, então, do bem jurídico liberdade individual, consequentemente, inviolabilidade dos segredos. Trata-se de um crime próprio. Tem a condição específica do sujeito ativo decorrente de função, ministério, profissão ou ofício. No tocante ao sujeito passivo, é crime comum, qualquer pessoa pode ser vítima dele. Nós temos ainda aqui um crime comissivo, um crime monossubjetivo e formal, uma vez que não requer a existência do resultado, a realização do resultado para que se tenha a forma consumada. Embora seja divergente a doutrina com relação à violação de segredos e à admissibilidade de tentativa, se vislumbra sua tentativa quando, por exemplo, esta violação se dá por meio escrito e é interrompida. Em regra geral, se dificulta justamente a visualização da sua tentativa, porque o tipo penal fala em divulgação de segredo, a dificuldade de fracionar o iter criminis.
começamos o artigo 154-A, invasão de dispositivo informático, relembrando o que trouxemos no início deste vídeo. Falamos dos crimes de plástico, aqueles que decorrem da evolução e das mudanças da sociedade. Vejamos que, naquele momento, mencionamos que o artigo 154-A era um exemplo de crime de plástico. A sua justificativa decorre da evolução da sociedade, das suas relações, da tecnologia e, consequentemente, de novos dispositivos que estão à disposição e uso das pessoas. Ao falarmos no crime de invasão de dispositivo informático, estamos falando do acesso de pessoas a mecanismos que transmitem e recebem dados, a exemplos de computadores, smartphones, tablets, ou seja, meios que possibilitam o acesso a dados e, por essa razão, 154-A está inserido aqui a partir do ano de 2012, pela lei denominada Carolina Dickmann, como já foi mencionado anteriormente. Estamos aqui ainda no bem jurídico inviolabilidade de segredos, tutela, portanto, da liberdade individual e se pune aquele que invade indevidamente por meio do acesso ao dispositivo informático, conectado ou não à rede de computadores e a partir dessa invasão obtém, altera ou destrói dados ou ainda instala vulnerabilidades. Essa é a ideia que o artigo nos traz e agora passamos então a uma análise detalhada do tipo penal. Falar no artigo 154-A é destacar os seguintes requisitos. Primeiro, o núcleo invadir, o qual tem o sentido de violar, penetrar, acessar. Na sequência, nós temos dispositivo informático alheio, ou seja, deve ser compreendido como computadores, smartphones, tablets, justamente mecanismos que permitem o recebimento, o tratamento e a transmissão de resultados. Esse dispositivo informático pode estar ou não conectado à rede de computadores. Significa dizer que um conjunto de 2 ou mais computadores autônomos e outros dispositivos interligados entre si, cuja finalidade é compartilhar informações e equipamentos, exemplo de dados, impressoras, mensagens. Requer-se ainda a violação indevida de mecanismo de segurança, ou seja, para se acessar o computador, há necessidade de que ocorra a violação de algum mecanismo que seja utilizado para impedir o livre acesso. Sem ele, não há o crime tipificado no artigo 154-A do Código Penal. Obter dados é adquirir, alcançar o que se desejava, conseguir. Adulterar é alterar, estragar, modificar o conteúdo. E destruir é aniquilar, fazer desaparecer, arruinar. Sem o consentimento da vítima, é necessário, portanto, a indisponibilidade do acesso por parte da vítima. E ainda pune-se o agente que instala vulnerabilidades para ter acesso remoto, ou seja, instala vírus para acessar. Trata-se de um crime comum com relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. É um crime formal, embora tenha a previsão do resultado, qual seja a indevida vantagem buscada aqui pelo agente ao invadir, ele terá consumado o crime uma vez invadindo o dispositivo informático alheio. Não se requer, portanto, que ele alcance a vantagem indevida para que tenhamos o crime na forma consumada. É um crime monissubjetivo, um crime de dano e de forma vinculada, uma vez que a forma com que se permite a invasão é aquela vinculada no caput do artigo 154-A. Sua consumação se dá pela invasão do dispositivo informático. Se ocorrer, a partir da invasão, a obtenção, a alteração ou ainda a destruição dos dados, considerando um crime formal, considera-se apenas um exaurimento da conduta. Por ser possível o fracionamento do iter criminis, admite-se da mesma forma a tentativa.
Parágrafo 1º do artigo 154-A nos traz a forma equiparada, ou seja, também responde pelo tipo penal previsto no caput aquele que produz, oferece, distribui, vende ou difunde programa que permite a invasão ao dispositivo informático e, portanto, permite a conduta do caput. As mesmas formas equiparadas que nós temos aqui no parágrafo 1º, se estendem os raciocínios até então realizados. Por ser um crime formal, da mesma forma, basta que o agente faça a oferta, a divulgação, a difusão, a venda desse dispositivo. Não há necessidade, portanto, da efetiva utilização desse dispositivo para invasão de dispositivo informático. Da mesma forma, permite o fracionamento do iter criminis e, consequentemente, admite a tentativa. Parágrafo 3º nos traz a modalidade qualificada. Se da invasão ocorrer a obtenção de comunicação eletrônica, confidencial, sigilosa, de caráter comercial ou industrial, ou ainda o controle do dispositivo informático à distância, na forma remota, pune-se, portanto, pela forma qualificada, aplicando-se consequentemente, as causas de aumento de pena a seguir previstas. Os parágrafos 2º ao 5º trazem causas de aumento de pena. Importante destacar que o parágrafo 2º nos traz o aumento da pena de 1/6 a 1/3 se ocorrer, em razão da invasão, prejuízo econômico. Esse parágrafo somente se aplica ao caput e ao parágrafo 1º, em decorrência da posição topográfica dos artigos. Já o parágrafo 4º nos traz um aumento de pena de 1 a 2/3 se em decorrência da forma qualificada houver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, de qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Destaca-se que esse aumento ele se refere à forma do parágrafo 3º, ou seja, da efetiva invasão. É a forma qualificada do 154-A do Código Penal. Já o parágrafo 5º aumenta a pena de 1/3 até a metade se tiver como sujeito passivo presidente da República, governador, prefeito, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou ainda da Câmara Municipal e também se a vítima for dirigente máximo da administração direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Pela previsão do artigo 154b, temos ação penal pública condicionada à representação, exceto se o crime for cometido em detrimento de administração pública direta ou indireta, seja ela federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, ou ainda a empresa concessionária de serviço público. Finalizamos, portanto, o estudo dos crimes contra a liberdade individual, em especial aqui do artigo 150 ao 154b. Isso também conclui os nossos estudos dos crimes contra a pessoa, que iniciamos lá no artigo 121 e concluímos hoje, portanto, o 154b. Nossos próximos encontros serão para tratar dos crimes contra o patrimônio. Ótimo estudo a todos e agradeço a companhia. Continue nos acompanhando no canal.